Para que nós fomos libertados? Existe alguma lógica na libertação e este que foi liberto permanecer prisioneiro dentro de si? Esse que outrora era prisioneiro, escravo, agora livre e liberto, vai ficar calado como se nada houvesse acontecido? Não, não podemos nos calar. Aquele que estava preso, que agora é livre, ele vai dizer: eu livre estou. O céu da igreja com a paz do Senhor. Amém. Amém, glória a Deus. Que Deus continue abençoando a amada igreja por essa oportunidade maravilhosa de estarmos aqui na casa do Senhor. Estou muito alegre por ver cada um de vocês. Estive orando para que Deus trouxesse todos aqui. E cada rostinho aqui é muito importante para nós, ministrantes da palavra, porque nós sabemos que a palavra do Senhor, ela liberta, ela transforma, ela alimenta, ela dá vigor, ela dá alegria, ela dá sustento. Então, quando a gente enxerga cada rostinho aqui nessa noite, a gente está crendo que esses rostinhos vai ser mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. A vitória de Deus está vindo sobre a sua vida por intermédio da fé, através da palavra do Senhor. O nosso Deus diz, através da sua palavra, que a fé, ela é despertada, ela vem através do ouvir a palavra. Então, quanto mais ouvimos a palavra, mais a nossa fé cresce. E quanto mais fé, mais Deus fita os nossos olhos para nós e nos enche de bênçãos, porque tudo que vem da parte de Deus é bênção para as nossas vidas. Amém? Vamos estar lendo, meditando nessa noite, em Romanos, capítulo de número 1, verso de número 8, até o verso 17. Muito me alegro também de ver toda a família Porto aqui, glória a Deus. Já antecipadamente já avisaram que não ia estar aqui presente. Eu falei, meu Deus, que o Senhor possa trazer pessoas para que a igreja não fique vazia. Mas Deus trouxe pessoas e trouxe a família Porto. Que Deus abençoe, que Deus maravilhoso, que alegria imensa. Nós amamos muito vocês. Fique à vontade. O texto diz assim no verso 8: primeiramente dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciado a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito no evangelho de seu Filho, minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós, pedindo sempre em minhas orações que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de ir ter convosco. Porque desejo ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais fortalecidos. Isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, assim vossa como a minha. Não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus ter convosco, mas até agora tenho sido impedido, para também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. Eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. E assim, quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o evangelho, a vós que estáis em Roma. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer, primeiramente do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Amém. Glória a Deus. Amados irmãos, nós acabamos aqui
de ler um trecho da carta de Paulo que foi dirigida ali aos irmãos em Roma. Na cidade de Roma, havia alguns cristãos que já convertido ao Evangelho de Cristo, que não fora levantado, que não fora fundado pelo apóstolo Paulo, mas Paulo, por saber da fama destes irmãos, porque segundo a escrita de Paulo, a fama daqueles irmãos corria por todas as cidades, e não era uma fama de pessoas ruins, não era uma má fama, mas era uma boa fama, ou seja, a fé daqueles irmãos estavam despertando curiosidades em outros, a fé daqueles irmãos estavam abrangendo todo o espaço e tinha chegado até Paulo. Então Paulo estava muito alegre, o desejo de Paulo era de poder ver aquele povo, de poder estar com aqueles irmãos, tanto ensinando aquilo que estava no seu espírito, quanto também recebendo da parte dos irmãos o que vinha através da fé deles em Jesus Cristo. Isso é muito lindo em Paulo, porque quem conhece a história, quem sabe um pouco da vida de Paulo, sabe que Paulo foi um grande homem de Deus, um apóstolo muito usado por Deus e muito respeitado. E quando nós ouvimos Paulo dirigindo assim aos pequenos irmãos, mas que estavam com a sua fé acesa, Paulo estava dizendo: olha, eu vou para levar, mas eu sei que eu vou receber de Deus da parte de vocês. Paulo se coloca não como um tal que só tem para dar, mas Paulo também coloca como alguém que tem mais para aprender. E nós sabemos que quando nós estamos buscando da parte de Deus humildemente, com a intenção de aprender, e o que temos para passar, passamos e sabemos que muito mais ainda nós temos para aprender. Ao longo do tempo que nós vemos sendo instruído aqui pelo servo do Senhor, pastor Antônio Nery, ele vem nos ensinando isso, que quanto mais nos aprofundamos dentro do conhecimento do nosso Deus, mais nós vamos descobrindo que tem mais do Senhor para as nossas vidas. Quanto mais vamos estudando, mais nós vamos enxergando a abrangência, o espaço, o quão é grande a dimensão, a altura de conhecimento que Deus pode se revelar nas nossas vidas, que Deus tem prazer em demonstrar para nós. Então, nesta carta, Paulo apresenta conteúdos acerca da sua fé na pessoa de Jesus Cristo. Aquilo que Paulo cria da parte de Deus, Paulo escrevera com tudo que tinha. Eu imagino aqui como que Paulo dizendo: olha, eu não sei se eu vou estar vivo amanhã, eu não sei como vai ser o meu dia amanhã, a oportunidade que eu tenho é essa, então vou colocar nessa carta tudo que eu creio, tudo que eu sei sobre o meu mestre, tudo que eu acredito. E o que nós enxergamos na carta de Paulo aos Romanos, amados, é algo extraordinário, é algo que muitos estudiosos estudam a profundo e sempre tem mais para estudar. Segundo a palavra de Martinho Lutero, se todos os escritos da palavra de Deus fosse queimado, fosse perdido e sobrasse apenas Romanos e o Evangelho de João, já teríamos uma base segura para seguirmos a Cristo e acreditarmos na pessoa do Senhor. Entende-se que Paulo, ele escreveu esta carta quando estava em Corinto, na sua terceira viagem. Alguns estudiosos acreditam que quando Paulo escreveu essa carta, ele já estava avançado em idade, Paulo já estava chegando ao fim do seu ministério. Talvez por isso, nós enxergamos nas escritas de Paulo nessa carta a profundidade. Nós enxergamos nessa carta a profundidade, sendo alguém que escreveu, alguém maduro, alguém que sabe o que está falando, alguém que tem segurança, alguém que aborda com profundidade, com ousadia. As cartas de Paulo, escrita por Paulo aos irmãos em Romanos, também é importante citar que Paulo escreveu muitas cartas. Do Novo Testamento, quem mais escreveu foi Paulo. Alguns dizem que Paulo escreveu 13 livros, outros dizem 14, por causa de Hebreus, pela discussão ainda se foi Paulo ou não. Mas no Novo Testamento, quem mais escrevera, quem mais falou sobre Cristo, sobre a fé em Jesus Cristo, foi esse homem de Deus que deixou ser usado pelo Senhor Jesus.
E nessa escrita de Paulo, dirigida aos irmãos, aos cristãos em Romanos, também não apenas direcionada a um único grupo. A carta aos Romanos não é uma carta exclusiva apenas para os cristãos os romanos, mas é uma carta que abrange para todos, é uma carta aberta, é uma carta, poderia-se dizer, uma carta mundial. Nesse tempo, a cidade de Roma era uma cidade que era conhecida e era tida como uma cidade muito grande, um porto muito mundial. Por isso que às vezes quando Paulo fala que a fé daqueles irmãos estava alcançando todo mundo, estavam falando exclusivamente de Roma, porque a Roma naquela época era muito grande, era conhecida como mundialmente, como uma cidade muito grande. E por isso ela alcança não só os irmãos ali, mas alcança todo mundo, alcança todos os cristãos. É uma carta que serve para todo mundo. E os assuntos que Paulo aborda, principalmente nesta carta, Paulo fala muito sobre a justificação pela fé. Paulo trata sobre esta importância, porque havia discussões entre os judeus, havia discussões muito entre os religiosos, que não bastava apenas crer, precisavam praticar, teria que ter obras. Na verdade, eles nem defendiam a ação da fé, era mais a questão das leis. Você tem que praticar a lei, porque se você não tiver lei, você está longe dos propósitos de Deus. É por isso que para os judeus, os gentios estavam exclusos, estavam fora, porque as leis foi dada para os judeus. Então os judeus tinham esse privilégio de estar no caminho certo, de seguir a Cristo, de obedecer, porque eles tinham para eles as regras para agradar a Deus, as regras para ter uma vida que pudesse louvar o nome do Senhor e não o desonrar. Mas aí Paulo vai trazendo algo profundo, Paulo vai trazendo algo confrontante, que a justificação do homem não vem pelas obras, a justificação do homem não vem pelos seus afazeres, a justificação do homem não é o quanto ele faz as coisas, mas é o quanto ele crer na palavra de Jesus Cristo. A justificação vem pela fé. Paulo vai pregando dizendo que todos os homens são pecadores, e aí Paulo está incluindo todo mundo no pacote. Paulo não está dizendo os gentios são pecadores porque eles não têm os mandamentos, eles não têm as leis. Não, Paulo está dizendo todos os homens são pecadores. Apesar dos judeus serem beneficiados com as leis, os judeus também são pecadores. Os gentios pecam sem a lei e por isso perecem sem a lei. Os judeus pecam com a lei e pela lei serão julgados, serão condenados, serão julgados. Ninguém é praticante da lei, segundo a palavra de Paulo dizendo isso. Ninguém é praticante da lei. Os judeus têm as leis e não praticam. Os gentios não têm, por isso não praticam. E mesmo se tivesse, não teriam como praticar as leis. Porque as ordenanças de Deus, as leis foi colocadas justamente para apontar a impureza do homem, a fraqueza do homem. As leis foi colocada não para mostrar o quanto o homem é sábio. As leis foi tidas não para mostrar o quanto o homem pode cumprir com as regras, mas a lei foi mostrada, foi colocada para justamente o homem olhar e dizer: é verdade, eu não tenho possibilidade de praticar isso, eu não tenho possibilidade de viver isso, porque as minhas vontades que estão em mim, carnais, vão contra todas estas regras. E por isso Paulo está dizendo: é impossível o homem praticar as leis, nem judeus e nem os gentios. O homem não pode de forma alguma. E se o homem não pode praticar as leis, e se o homem não tem condição nenhuma de cumprir com as ordenanças de Deus, como agora poderemos nós, homens, serem salvos? Se os homens não podem salvar-se,
Deus é poderoso para exercer a sua misericórdia e salvar o homem. Só Deus tem o poder de justificar o homem dos seus pecados. Só Deus tem o poder de trazer justificação dos pecados dos homens. E esse poder de Deus, ele foi revelado através de Jesus Cristo. Todo o poder de justificação de Deus estava em Jesus Cristo. Jesus Cristo é a expressão do poder justificador de Deus para a salvação do homem. Aleluia, Jesus. Só quem crê na pessoa ou no Evangelho de Jesus Cristo recebe de Deus a justificação dos seus muitos pecados. Aleluia, Jesus. Meus amados irmãos, tanto eu como você, nós precisamos não apenas entender o Evangelho de Cristo, mas praticar o Evangelho. O Evangelho de Jesus Cristo, ele não foi revelado a nós para ficar preso no íntimo. Não foi revelado ao homem para que o homem guardasse para si. Mas o Evangelho de Deus foi revelado a nós para que nós pudéssemos publicar este Evangelho, compartilhar este Evangelho, proclamar este Evangelho, para que todos aqueles que ouvem esse Evangelho possam ser livres, libertos e salvos por esse Evangelho. Aleluia, Jesus. Um dia, esse Evangelho ele chegou até a nossa casa. Vocês que estão aqui, só estão aqui porque esse Evangelho alcançou vocês. Porque esse Evangelho chegou até o ouvido de vocês, falando das maravilhosas ações de Deus, falando do grandioso poder de Deus de mudar vida, de transformar vidas. E por isso esse Evangelho entrou no nosso coração. Aleluia, Jesus entrou na nossa casa. E quando entrou na nossa casa, não houve estrutura humana nenhuma, por mais forte que fosse, que não se rendeu ao poder deste Evangelho, porque o Evangelho de Deus é poderoso para salvar. Se não houvesse poder no Evangelho, nós não estaríamos aqui. O Evangelho é poderoso porque fala de alguém que é poderoso. Aleluia. O Evangelho é majestoso porque o dono, aquele que ensinara, aquele que trouxe boas novas, é poderoso, ele é grandioso. Hoje nós cremos, aleluia, piamente nesse Evangelho. Hoje nós cremos que nós somos salvos em Cristo Jesus, justamente por causa desse poderoso Evangelho. E deixa eu te dizer uma coisa, esse Evangelho, esse mesmo Evangelho, ele deve ser proclamado a todas as criaturas. Esse Evangelho, ele deve entrar pelos becos, pelas vielas. Esse Evangelho precisa passar pelas ruas dos bairros. Esse Evangelho precisa passar pelos condomínios chiques. Esse Evangelho precisa alcançar os pequenos. Esse Evangelho precisa alcançar os que se acham grandes, os pobres, os ricos. Esse Evangelho precisa alcançar a massa da população. Aleluia, Jesus. Precisa ser proclamado nas ruas, precisa ser proclamado nas praças, precisa ser proclamado nas prisões, nos hospitais, aonde estiver humano, aonde houver pessoas, esse Evangelho precisa chegar até essas pessoas. Glória seja dada o nome do Senhor. Nós não, amados, nós não podemos nos calar diante da verdade que um dia nos libertou. Nós não podemos ficar de boca calada quando na verdade esse Evangelho nos trouxe libertação. Quando esse Evangelho nos livrou da prisão do pecado. Quando esse Evangelho nos tornou agora pessoas livres e aptas a correr livremente. Nós não podemos ficar calados. Nós não podemos ficar com a nossa boca fechada. Agora eu pergunto, será que nós fomos libertados para quê? Para que nós fomos libertados?
Existe alguma lógica na libertação e este que foi liberto permanecer prisioneiro dentro de si? Esse que outrora era prisioneiro, escravo, agora livre e liberto, vai ficar calado como se nada houvesse acontecido? Não podemos nos calar. Aquele que estava preso, que agora é livre, ele vai dizer: eu livre estou, alguém pagou o preço pela minha vida, eu já estava condenado à morte, mas apareceu alguém, e esse alguém é Jesus Cristo, pagou um precioso preço e me livrou da prisão. Aleluia! Nós temos, amados irmãos, que ser pessoas que verdadeiramente leva o Evangelho de Cristo às pessoas. Ele nos libertou para proclamarmos o ano aceitável do Senhor, libertos para fazer a vontade de Deus. Tem pessoas que ainda estão aprisionadas para fazer a vontade de Deus, sabe até qual é a vontade de Deus para si, mas está aprisionadas e se encontra presas, quando na verdade Deus, o Espírito Santo está ministrando, dizendo: vocês não estão mais presos. Olhe para os vossos braços, as correntes que outrora prendiam vocês já não prendem mais, os seus braços estão livres, aleluia. Olhe para os seus lábios, para a sua boca, aquilo que prendia os seus lábios não prendem mais, ela está livre. Olha para o seu coração, antes outrora fechado, pesado, angustiado, agora a graça do Senhor está sobre ele, está dentro dele. Você tem condições de espalhar o Evangelho. Aleluia, Jesus, glória a Deus. O poder do Evangelho, querido, ele é manifesto quando ele é proclamado. O Evangelho tem poder, mas esse poder só é manifesto quando ele é proclamado. Ele só vai realçar, ele só vai demonstrar o quanto ele é poderoso na tua vida quando você começar a proclamar ele. Quando você começar a falar sobre ele, aí o poder do Evangelho será manifesto, aí o poder do Evangelho acontecerá. Quanto mais falamos, mais o poder é manifesto. Quanto mais praticamos, mais esse poder transforma corações, mais esse poder transforma vidas para o reino de Deus. Não existe outro poder capaz de salvar o homem perdido, só através do verdadeiro e genuíno Evangelho de Jesus Cristo. O homem é salvo dos seus delitos e pecados. Você está entendendo isso? Às vezes nós vamos passando ao longo do tempo, querido, e parece que isso vai ficando no esquecimento. Parece que isso não vai causando mais efeito. Como assim, Ednilson? Porque a gente olha para um irmão, a gente olha para um filho, a gente olha para um neto, vê as práticas errôneas, vê ele se desviando cada vez mais para longe da presença de Deus, e a gente fica calado. A gente vê os nossos parentes cada vez mais se distanciando do caminho, cada vez mais rumo ao inferno, e nós sabendo que o Evangelho é poderoso para resgatar, nós ficamos calados. Mas Deus está despertando mentes nessa noite, Deus está despertando o coração nessa noite, porque se você quiser ver transformação na sua casa, se você quiser ver transformação na sua família, se você quiser ver transformação na sua parentela, você precisa pregar o Evangelho de Deus para essa pessoa. Você precisa pregar o Evangelho para que o poder do Evangelho, não é seu poder, o poder do Evangelho vai resgatar. O poder do Evangelho vai salvar. Aleluia, Deus. Eu estou crente, amado, que o Senhor vai salvar vidas por esses dias.
porque a palavra de Deus não cai por terra. O Senhor não me faria passar quase 2 semanas preparando essa palavra para ela ficar no mar do esquecimento. Vai ter salvação de almas por esses dias, porque quem salva é o Espírito Santo de Deus, e Ele está dizendo: a minha palavra tem poder para convencer. Não importa o quanto longe ela esteja, não importa o quantas práticas errôneas ela praticou, o Senhor tem poder para justificar e trazer de volta para o altar. Oh, Narasobekova Narras, o altar te espera, o altar te espera. Deus é quem justifica o pecado, o pecador do seu pecado, e é Ele quem faz a grande obra para que o seu ministério seja estabelecido. Quantos estão crendo nessa palavra? Quantos estão crendo nessa verdade? Que haja fé expressa nessa noite, para que o Espírito conclua a sua obra no meio da igreja. Tem coisas que Deus já era para ter feito, mas por causa das nossas desobediências, por causa das nossas pequena fé, porque nós não damos esse espaço para Ele, as coisas vão se atrasando. O filho que era para estar aqui ainda não está, o marido que era para estar aqui ainda não está, o filho que era para ser liberto não está ainda, precisa de você. Assim diz o Senhor para você: eu preciso de você para salvar teu filho. Você está orando, mas eu preciso de sua boca, eu preciso da sua vida para dar exemplo para o seu filho. O seu filho precisa chegar em casa, olhar lá no canto e você está de joelho lá, de lágrimas derramando, olhando, orando pela vida dele, e não sentado em uma TV assistindo filmes indecentes, perdendo o seu tempo, gastando o tempo precioso que era do Senhor, gastando com coisas vãs. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Cuidado, o inferno arde. E não contente apenas por você ser salvo, queira que teu filho também seja salvo. Queira que teu irmão seja salvo. Aleluia. Contempla os céus de glória. Tem espaço para teu irmão, tem espaço para o teu marido, tem espaço para a tua parentela, tem espaço para os teus amigos. Os céus têm espaço. Oh, Necobra Sena, Ai. Enquanto os céus têm espaço, o inferno está tragando muitos. O inferno está puxando muitos, amados irmãos. E nós temos na mão o poder para resgatar. E nós temos na mão o poder para salvar essas pessoas. Não basta você fazer muito, basta apenas você viver diante da presença do Senhor, dando exemplos. E com a sua boca, quando o Espírito lhe tocar, você falar. O ser humano, com suas práticas errôneas, suas práticas erradas, estão sendo conduzidos ao inferno. Como é que está o nosso tempo? Ednilson, eu chego em casa cansado. Vou dormir. Vou assistir um pouquinho. Eu vou botar aquela série que estou assistindo, tenho que chegar até o final. Nada contra, amados. Há tempo para todas as coisas. Há tempo para todas as coisas. Precisamos ser sábios, entendidos, saber dividir o tempo, priorizar as coisas, aquilo que é mais importante para você. As pessoas estão indo para o inferno sorrindo. Não pensem vocês que elas estão com medo. Já se convenceram. Estão praticando as suas vidas erroneamente. Sabe da verdade, sabe da mentira, sabe do juízo que vem. E muitas das vezes nós agimos assim: eles sabem, então eles que vão. Não podem ser assim, queridos. Imagine se Deus fizesse assim comigo. Não, Ele está ouvindo, se Ele quiser que venha. Não, o Espírito Santo, Deus, Ele me amou. Ele me trouxe para perto dEle. E me destravou, me tornou livre. Para que aqueles que estão presos olhassem para mim e vissem a liberdade que Cristo me libertou.
e desejem igualmente ser livres. Aleluia. Deixa eu te dizer uma coisa. Muitos estão conduzindo ao inferno. E a culpa não é dos governantes da cidade. A culpa não é dos policiais, dos órgãos públicos. A culpa é minha, que não falo. A culpa é sua, que não fala. Por causa da nossa boca fechada, por causa do amanhã eu falo. Não, amanhã, quem sabe eu digo alguma coisa. Amanhã aquela pessoa já não está mais presente. Amanhã aquela pessoa já não existe mais. E por causa da minha vida, e por causa de mim que fiquei calado, mais uma alma foi conduzida ao inferno. Paulo, ele dizia: sou devedor, tanto a gregos como os bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. O que Paulo estava dizendo? Paulo estava dizendo assim: olha, se Jesus Cristo não fez acepção de pessoas para salvar, porque eu, um simples servo, farei? Porque eu vou escolher quem eu quero? Não, pregarei o evangelho de Cristo para todo aquele que crê. E quem crer será salvo. E quem não crer, não terei sobre mim a culpa dos que não creram, porque eu preguei o evangelho de salvação. Eu preguei o evangelho de salvação. Glória a Deus. Meus amados irmãos, Deus, ele tem usado muitos para pregar o evangelho de Cristo. Nós vemos por aí, nós nos alegramos com alguns vídeos, nós alegramos com algumas imagens. Verdadeiramente Deus tem usado pessoas para pregar um verdadeiro evangelho, um evangelho purificador, um evangelho salvador, um evangelho que liberta verdadeiramente, um evangelho que leva as pessoas para Cristo, não apenas para a igreja, um evangelho que leva as pessoas com o coração quebrantado, com o coração contrito, um evangelho que mostra às pessoas o quão pecador elas são e o quão de Cristo elas precisam. Nós temos visto por aí, Deus tem usado pessoas, mas, meus amados irmãos, a multidão dos que trazem um evangelho, um falso evangelho, tem se multiplicado também. A multidão dos que mascaram o evangelho de Cristo tem se multiplicado todos os dias. É um evangelho colorido, é um evangelho sem renúncia, é um evangelho sem a genuína expressão da palavra de Deus que liberta. É um evangelho sem comunhão. É um evangelho sem o negue-se a si mesmo. É um evangelho sem o comer do pão, sem o comer do vinho. É um evangelho que não come da carne. É um evangelho que não come do sangue de Cristo. Estão espalhados por aí. E aqueles que tais coisas praticam, não é digno de Cristo. É por isso que são muitos que lá vão dizer: Senhor, eu fiz, Senhor, eu falei. Não te conheço, não te conheço. Os que tais coisas praticam não são dignos de Cristo, não têm parte com Cristo. Para ter parte com Cristo, para ter parte com Ele, tem que andar em comunhão, tem que comer da sua carne, tem que beber do seu sangue, tem que carregar a sua cruz, confessando que Jesus Cristo, Ele é o Salvador do mundo. Eu vou repetir, tem que carregar a sua cruz, confessando que Jesus Cristo é o Salvador do mundo. Não é carregar a cruz de boca calada, não é carregar a cruz quietinho, vendo as pessoas passando contrária, pessoas na contramão, e você prosseguir quietinho. Não, fala: ei, esse caminho aí vai para o inferno. Ei, esse caminho aí não, o caminho é esse aqui, vai para o inferno. Ah, segue você sozinho com a sua cruz. Mas você falou, mas você deu o recado. Alguém está entendendo aqui? Glória a Deus, glória a Deus.
Sabe por que o evangelho que Paulo pregava, que Pedro pregava, libertava? Porque era o verdadeiro evangelho. Só o verdadeiro evangelho tem poder para salvar. Só o verdadeiro evangelho tem poder para libertar. Aleluia, Jesus. Só esse evangelho, ele tem poder para salvar, para curar, para libertar. Porque é o verdadeiro. Aleluia. E esse evangelho, é esse evangelho que Paulo, ele não tinha medo de pregar, que não tinha medo de falar, que não tinha vergonha de expressar. Só esse evangelho, ele tem poder para transformar a vida. Esse evangelho, ele salva drogados, salva viciados, ele salva prostituta. Esse evangelho, ele salva traficantes, convencendo-os dos seus pecados e transformando as suas vidas em ferramentas para a glória de Deus. Se tem pessoas aqui, exemplos aqui, que para a margem da sociedade são pessoas que não têm mais jeito, são pessoas excluídas, são pessoas que merecem o oásis, merecem a condenação, mas o evangelho transforma, aleluia. Aquele que era viciado, aquele que era drogado, o evangelho entra no coração e sem precisar de nenhum tipo de medicamento para largar, o evangelho, explode dentro dele, causando uma libertação instantânea. E essa pessoa que antes tinha um vício em uma droga, agora está viciado na palavra de Deus. E tudo que ele quer é a palavra de Deus. E tudo que ele quer falar da palavra de Deus. Antes louco para Deus, agora louco diante do mundo. Porque os cristãos, aqueles que vivem o evangelho, são tidos como loucos, são tidos como quadrados, são tidos como pessoas sem noção. A sabedoria de Deus é loucura para o mundo, mas a sabedoria do mundo é loucura para Deus. Aleluia. Essas pessoas antes soldados do inimigo, mas agora lavados e remidos pelo sangue poderoso de Jesus, proclamando que Ele, Jesus, salva, liberta e livra a alma do inferno. Aleluia, Jesus. Ele entende como ele estava e que Cristo libertou, e por isso tem essa gratidão, e por isso expressa. Amados irmãos, é esse evangelho que eu creio, evangelho de libertação, evangelho de transformação, evangelho que não me para quando eu vejo um inimigo, evangelho que não me para quando eu vejo um viciado, evangelho que não me para quando eu vejo um drogado, evangelho que não me para quando eu vejo alguém que precisa. Quantos correm quando vê um traficante, mas aquele que está dentro do evangelho, com o poder do evangelho, em vez de correr, ele vai para cima dizendo: Jesus Cristo, Ele é o Salvador do mundo. O traficante não tem forças, ele pode até tentar pegar a arma para fazer alguma coisa, mas não consegue, porque o Espírito Santo de Deus é quem faz a obra. Aquele que é conduzido pelo Espírito está apto para praticar um evangelho poderoso. Ele não tem medo, ele não tem medo, ele vai para cima, ele vai para cima. Mas eu não quero ir muito para longe, eu quero ficar aqui dentro. Eu quero que você olhe para o seu filho, eu quero que você olhe para a sua filha, eu quero que você olhe para a sua parentela. Você não precisa se preocupar em alcançar os que estão longe, precisam apenas se preocupar com os que estão perto. Quando você conquistar os pertos, aí você vai passando em degrau em degrau. Porque tem muitos que querem ir para a África e não salvam nem os de dentro de casa. E Deus quer salvar as tuas filhas, Deus quer salvar os teus filhos, Deus quer salvar os teus netos, Deus quer fazer a tua filha unida novamente, Deus quer fazer com que você, aleluia Jesus, família que outrora está meio dificultosa, está dentro de casa, mas estão separados, está dentro de casa, mas estão brigados, deitam na mesma cama, mas estão um para um lado, o outro para o outro. Deus quer reatar o amor, Deus quer reatar a amizade, Deus quer reatar a comunhão, Deus quer fazer com que esta família seja feliz, unida. Jesus, glória a Deus, aleluia. Estou chegando no fim, amados.
Ele quer passar na tua casa. Ele quer passar na rua da tua casa. Ele quer passar no teu bairro. Esse evangelho quer passar por cada beco. Sabe aquelas ruas que você passa? Ele quer passar por ali, através de você, através da sua vida. Amados irmãos, o evangelho é confrontante. O evangelho causa alvoroço. O evangelho causa este alvoroço onde muitos falam: o que está acontecendo ali? Nós temos estudado isso aqui todos os domingos de manhã. Paulo, Pedro, cheio do Espírito, cheio do propósito. Deus só enche a vida daqueles que têm propósito. E quando Ele encher, não é para ficar cheio, é para poder sair como uma arma poderosa, salvando e libertando. E quando isso acontece, há alvoroço. Vai haver alvoroço na tua casa, vai haver alvoroço na tua parentela. Mas não se preocupe, é Deus movendo, é Deus trabalhando. Pode ser que ele saia com raiva, pode ser que ele saia xingando, pode ser que ele saia falando um monte de coisa, mas não te preocupe, é Deus mudando as coisas, é Deus trabalhando na tua casa. Aleluia, Jesus. É assim, amados, confrontando. Se você não confrontar, não vou fazer nada não, porque ele fica com raiva. Não vou fazer nada não, porque ele fica cheio e pode sair de casa. Não te preocupe, deixa que o poder do evangelho faça a obra na tua casa. Paulo: porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não me envergonho do evangelho. A salvação veio para os seus filhos, veio para os seus netos. Estamos em um culto de domingo, um culto de família. Então entenda isso, a salvação veio para os teus filhos, os teus netos. Eu nem estou falando pessoas que têm netos grandes, eu estou falando os seus netos. Cresceu, começa a ensiná-los, começa a pregar o evangelho. Ele vai começando entendendo que o evangelho salva, cura, liberta. Aleluia. Quanto menos você esperar, ele está proclamando este evangelho também. Prega o teu evangelho para os seus filhos, prega o evangelho para os seus netos, prega o evangelho para os seus sobrinhos, pregue o evangelho para estes, porque é o evangelho que vai transformar. Aleluia. Não deixe de anunciar o evangelho de Cristo para estes, porque só estes têm um poder, só este evangelho tem um poder de salvar e libertar. E o que talvez os teus olhos não veem, a fé fará você enxergar. O que os teus olhos naturais não enxergam, a fé trará à existência. Por quê? Porque nós, considerados justos diante da palavra do Senhor, nós vivemos por fé. Não é pelo que eu vejo. Eu estou buscando, eu estou pregando, eu estou falando em muitas coisas diante dos meus olhos não está acontecendo, mas no mundo espiritual está acontecendo muita coisa. Quando você dobra os seus joelhos, talvez no mundo físico não está acontecendo nada, mas no mundo espiritual está acontecendo um reboliço. É demônio correndo para lá, é demônio correndo para cá, porque os teus joelhos estão fitos no chão e a tua mente está ligada nos céus. O mundo espiritual fica todo perturbado quando o crente entra na presença de Deus. Então o que os teus olhos não estão vendo, a tua fé ela vai trazer a existência para você. Aleluia, porque Ele é poderoso. Persevere crendo no Senhor e não se cale diante das oportunidades que o Senhor te dá. Peça graça e sabedoria do Espírito Santo para que Ele possa te usar com entendimento, para que o nome de Jesus venha a ser glorificado na tua vida. Glória a Jesus. Amém, amados irmãos. Essa é a poderosa palavra de Deus. E o evangelho que nós cremos, é o evangelho que salva, que cura e que liberta. Não aceita menos que isso na tua casa, não aceite menos que isso na tua família. Este evangelho salva, cura e liberta. Seja persistente, pregue o evangelho para os teus filhos, pregue o evangelho para a tua parentela. Não se canse, enquanto tiver fôlego, pregue. Seja teimoso, seja ousado, seja chato, mas pregue o evangelho de Cristo, e você vai ver a transformação de almas. Glória a Deus.